Boa noite, a paz de Jesus Cristo. E aqui, para a glória de Deus, como eu prometi, primeiramente porque Deus é aquele que nos convida, não é verdade? A Bíblia diz que consolai uns aos outros com essas palavras, amém? Então, quando a gente procura os dons de Deus, procura a Eminax Prauwa, estar como Ele quer, não é verdade? Deus pode falar e fazer grandes coisas em nosso meio, amém? Por isso que aonde estiver o seu coração estará o seu tesouro. Por exemplo, onde teve uma vigília, foi a noite toda, acabou provavelmente quase 6 horas da manhã a vigília, foi uma benção. Eminax pro a probidade, depois teve os comes e bebes, como sempre, para a glória e honra de Jesus Cristo. E estou aqui, poderia o tempo estar chovendo, está frio, poderia estar dormindo, mas o tempo aí está frio, mas a gente não pode estar frio, não é verdade? Louvado seja Deus. Então, Deus tem uma grande obra para cada um de nós, na minha vida e na sua vida. Então, Paulo diz que em tudo devemos, Eminax Prauwa, louvado seja o nome de Jesus Cristo, estar sempre pedindo Deus renovação em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, para que o nome dele seja glorificado, Então, como foi dito em Efésios, que Paulo aqui, se você for ver toda essa carta de Efésios, ele teve muita luta, ele teve muito combate em Cristo Jesus, de todas elas ele foi mais do que vitorioso. Eminax Prauwa, Paulo, para poder ter todos esses sucessos, podemos dizer, em Cristo, para que o nome dele fosse glorificado. Paulo, além de ter o conhecimento, Eminax Prauwa teve que nascer também, podemos dizer, de João capítulo 3, da água do Espírito. Por exemplo, quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele ali, Deus apresenta para ele um caminho, e ali ele cai do cavalo, conhecemos essa história, e até que ele fica 3 dias, 3 noites na casa de Judas, ali, e sem comer e sem beber, e ali ele começou já o princípio de entender a sua visão, e depois ainda ele pensa que talvez já poderia já começar, já a obra, mas não foi bem assim, depois que ficou aproximadamente quase uns 15 anos, aproximadamente aí, ainda fazendo tenda, e depois que Deus manda lá Barnabé chamar ele, a igreja impôs a mão sobre eles dois, e eles dois foram fazendo a missão, e assim foi, e Paulo não parou mais, não é verdade? Segundo diz as histórias, que ele chegou até ganhar um continente para Cristo, Eminax Prauwa, louvado seja Deus. Estou só resumindo para você entender como é sério fazer a obra de Deus, Então Deus é bom, Deus é maravilhoso, Louvado seja Deus. E em tudo isso, como eu deixei aqui, não pode faltar o azeite. Isso aqui é essencial. A Eminax Prauwa, digo tanto isso aqui, que é um secretismo de um azeite mesmo, que tem a simbolização da presença de Deus, e também o azeite espiritual, que eu vou hoje trazer esse estudo, para você entender como está a sua estrutura, porque a unção não é só aqui em cima da cabeça, que quando chega o tempo os ministros botam você de joelho e tal, e unge a você, que isso aí está dentro do questionário. Não é só nisso, é ver agora como, porque muitos se precipitam em pôr a mão e se tornar santo, depois se arrepende, como está escrito. Então eu quero te ensinar nisso, porque às vezes as pessoas ainda vêm, poderia estar igual eu aqui, gravatinha, bonitinha, tal, camisa, pau, paletó, vamos embora, até aparecer. Mas e depois que quando acaba o culto? E depois que quando Eminax Prauwa, acaba a subida do monte, fazer a obra de Deus, o que você faz quando você está no seu período dentro da tua casa? Entre 4 paredes, com sua esposa e seus filhos. Parte nós sabemos, em parte não é verdade, nós não sabemos, mas você sabe, mas dia e noite, noite e dia, os espíritos, que Deus é espírito, o diabo também é espírito, os anjos são espíritos, sabe literal o que você faz, não tem aonde eu nem você se esconder deles, porque é plural, é Eminax Prauwa. Então, é nesse ensino para você entender, que eu quero que você aprenda com todo respeito a você, homem, mulher de Deus, para você aprender o que o rolo forte que vai desenrolar, que Deus vai me usar para desenrolar aqui, você vai ter que
querer ser humilde, muito humilde, tá? Porque eu vejo uma geração maliciosa, uma geração que suspeita mal, uma geração contendeira, uma geração rebelde e uma geração eminax para que quer fazer a obra do seu jeito. E não é desse jeito que Deus vai eminax para fazer, né? Por isso que ontem, quando eu trouxe aquele estudo, quer dizer, aquela palavra ontem que foi de 1h30, quase 35 minutos, foi benção ali e foi resumido ali, porque senão a gente come o bolo todo. Falei ontem no culto, a gente come o bolo todo, né? Sério mesmo. Não é que a gente é alguma coisa não, mas Deus vai se ocupar com você quando você se ocupa. Você tem que ter conteúdo, não é mais vigília. Teve vigílias que eu fui lá no Babia, quando há muitos anos atrás, mais de umas 2 décadas e meia, eu via pastor que vinha de São Paulo, que lá dentro da igreja, assim, minha irmã, ela vai ver esse vídeo, ela vai lembrar que lá tinha um pastor de lá dentro da Assembleia que contratava todo mês um pastor de lá de São Paulo, que, segundo diz eles, que era substituto até do Marco Feliciano, né? Marco Feliciano tem bagagem, né? Ainda mais naqueles inícios, quando ele começou, ele veio mesmo com tudo mesmo, né? E depois entra em caminhos, sentido caminho de política, as coisas todas, né? Aí as coisas, né? Aí já deu para você entender, não vamos entrar aí, né? Mas Deus está na mão de tudo e todos. Então o amor não pode se esfriar. Então se a tua fogueira está lá em cima, está com uma labareda, ela não pode diminuir, ela tem que sempre crescer. Eminax pro aprobinar. Nisso daí que eu vou, estou só trazendo a introdução para você entender o que Deus vai ter